voltamos com o seu estilo de vida. Nós já estamos aqui prontos para continuar a nossa conversa sobre epilepsia. E se você quiser participar da nossa conversa, você já sabe que o nosso WhatsApp está sempre na sua telinha, que é para você mandar todas as suas perguntas, dúvidas e participações para a gente. Então, a gente foi para o intervalo falando das causas que podem, enfim, resultar numa convulsão, né? E aí significa que nem toda crise de convulsão é fruto de uma epilepsia. A criança não é epilética simplesmente porque teve uma convulsão. Como que a gente pode diferenciar quais são os sintomas que caracterizam a epilepsia? E aí a criança vai no seu consultório, ela é consultada e tudo mais. Não, porque tem esse sintoma, eu sei que essa criança, ou então que o adulto, né, apresenta a epilepsia como doença mesmo. A epilepsia, como doença, ela não tem, na maioria das vezes, uma causa bem definida. Na maioria das vezes não encontramos causa definida. Então, inclusive, é uma situação muito comum em que a pessoa apresenta as crises, e aí agora eu vou falar de uma maneira genérica, tanto qualquer uma delas, as ausências, as generalizadas tônico-crônicas, essas que são as pessoas que caem ao chão e ficam tendo movimentos crônicos, salivando, que é a mais, de novo, temida, mas existem outras formas, e essa pessoa ela pode ter seus exames absolutamente normais. Eletroencefalograma pode ser normal fora da crise, as tomografias, os exames de imagem, ressonâncias podem ser absolutamente normais fora da crise. De maneira objetiva, o que nós vamos determinar no consultório é que se existe alguma outra causa que esteja resultando naquelas convulsões. Tipo, vou voltar ao uso de droga, o uso do álcool, sequelas de traumatismo crânioencefálico, sequelas de doenças vasculares, dos AVCs, dos derrames. Se existe alguma causa adicional e que precisa também receber o tratamento. Porque a epilepsia, na essência, ela não precisa, na maioria das vezes, ela não tem uma causa bem definida. A gente pode dizer que é um processo de eliminação? Vai eliminando uma, vai eliminando a outra, até que sobra a epilepsia, ou não? Não. O que nós eliminamos são as causas. A doença em si, você me perguntou assim, como separar a epilepsia? Não. A manifestação, a crise, a apresentação, ela é semelhante. Ela não muda. Ela sempre é da mesma forma. Sempre há uma crise convulsiva, não convulsiva. O que muda é a causa. E aí é que entra o papel do médico para identificar se a causa é tratável e com isso se prevenirá todas as outras crises desde que tratar da causa, ou se além de tratar a causa precisa tratar as convulsões, ou se não existe nenhuma causa detectável e é só tratar as convulsões com medicamentos adequados. Esse tratamento, né, esse tratar, ele leva à cura ou é um tratamento de equilíbrio, é um tratamento de manutenção, né, para poder manter aquele ponto ali estável e as crises não retornarem? Legal essa tua pergunta. Existe um medicamento que é muito famoso e as pessoas que tinham epilepsia muitas vezes eram até rotulados pelo nome do medicamento. Era o Gardenal. Eu me lembro ainda quando criança, alguns amigos meus que tinham convulsão, ele sofria bullying recebendo Eu ia falar agora, era usado até para fazer chacota, viu, gente? Para você que fez chacota com Gardenal, melhore. Fazia bullying dizendo que aquele colega era um Gardenal. Isso dizia isso no passado. Hoje não usamos mais só o Gardenal, embora ele esteja por aí ainda é usado para determinados tipos de crises. O que eu quero dizer para você? É que existem uma variedade de fórmulas farmacológicas usadas como medicamento em que tratam na especificidade de cada crise, de cada manifestação, da forma como ela se apresenta. E aí, isto pode resultar numa paciente que nunca mais vai apresentar nenhuma convulsão, ou ainda naquele paciente que precisa de ajuste de dose e até evoluir para um tratamento cirúrgico. Respondendo objetivamente para você, epilepsia tem cura? Pode ter, dependendo da causa pode ter. Outras vezes não, ela é uma doença crônica, em que o indivíduo vai fazer uso de medicação por toda a sua vida. Isso vai transformá-lo num doente, numa pessoa incapaz, inválida? Não.
Ele vai ser uma pessoa produtiva na medida em que tenha suas crises adequadamente tratadas e adequadamente controladas. Se o medicamento não resolve, é preciso usar mais que 2 fórmulas farmacológicas, 3 fórmulas farmacológicas no seu máximo de dose, e o indivíduo continua apresentando, esse indivíduo é candidato a uma avaliação multiprofissional para averiguar se há indicação de tratamento cirúrgico. Quero dizer com isso que a cirurgia da epilepsia existe, a cirurgia da epilepsia é exequível em determinados pacientes candidatos de uma forma em que o medicamento não controla. Epilepsia pode ter cura, epilepsia é uma doença crônica e o indivíduo se torna produtivo e não precisa mais sofrer bullying porque tem epilepsia. Nós já recebemos perguntas dos nossos telespectadores e a primeira é assim: como ajudar uma pessoa que está tendo crise epilética? Boa pergunta. Primeiro que tudo, as pessoas têm medo, e a gente até hoje ainda observa, as pessoas que dizem assim, a baba. Ah, ele babou, ele não babou, ele desmaiou, doutor, mas não babou. A baba, o que é a baba? A baba é saliva. O indivíduo que tem uma crise, que perde a consciência, em determinadas situações aumenta a produção de saliva, ele está inconsciente, essa saliva naturalmente pela sua inconsciência ele não engole, não deglute, não engole a saliva e ela fica sendo respirada. Respirar a saliva produz aquelas bolhas, a saliva fica cheia de bolhas e isso daí parece que é uma espuma, na realidade é a saliva que está sendo respirada. As crianças algumas vezes fazem a brincadeira, ficam brincando com cuspe, né? Os pais chamam a atenção, é exatamente isso, é a saliva respirada, ela fica com bolhas. Se o indivíduo feriu a língua, mordeu a língua durante a crise, a presença de sangue, então aquele sangue é da mordedura da língua, aquela espuma é a saliva respirada. Muito bom. E aí o que fazer? O indivíduo que presencia uma crise, ele primeiro que tudo precisa ter calma. Já sabemos que a baba não é baba que pega, que transmite. Então, o único cuidado que você vai ter, é claro, com doenças transmissíveis, com os fluidos corporais. Então, adequadamente protegido, limpar com uma toalha, com um tecido, aquela saliva, desobstruir a boca e o nariz. Vou repetir, desobstruir a boca e o nariz. Não adianta tentar meter o dedo na boca para tentar dizer, está engolindo a língua. Experimenta você engolir a língua, ver se você consegue engolir a língua. Ninguém engole a língua. O que vai acontecer é que a pessoa, durante a crise, se ela estiver deitada de barriga para cima, por uma ação da gravidade, a língua que é flácida, é músculo, ela vai tamponar, obstruir a traqueia. E com isso a pessoa tem dificuldade de respirar. Aquela saliva que está na boca, na primeira inspiração, se ele tiver de barriga para cima, na primeira inspiração, que ele encheu o peito de ar, aquilo vai para o pulmão. O que você tem que fazer? Calma, calma, calma. Vire o teu paciente de lado, coloque ele de lado, limpe aquela saliva com um tecido que você tiver à mão, limpo naturalmente, deixe nariz e boca desse paciente livre, deixe-o de lado, proteja a cabeça dele, porque os movimentos clônicos podem fazer com que ele fique repetidas vezes batendo a cabeça ao solo, então proteja, se não tem nada para colocar, coloque só a sua mão, e não adianta dar nada para cheirar, para beber, para esfregar, não adianta nesse momento fazer mais nada, é só calma, 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 vira de lado, protege a cabeça, desobstrui nariz e boca, e você com certeza vai salvar o teu paciente. Inclusive, já falando sobre a questão da língua e da saliva, nós recebemos outra participação, que é do Moisés Silva. Ele quer saber três coisas. Primeiro, por que o nome epilepsia? Depois ele quer saber por que a pessoa saliva tanto. E depois ele quer saber por que não pode deixar a língua enrolar. Moisés, eu respondi a tua pergunta. Epilepsia é um termo arraigado, bem antigo, que se consolidou e aí está até hoje, embora algumas outras doenças tenham recebido os nomes diferentes, a epilepsia, para que te perdesse o estigma, na epilepsia não, ele continua ainda aí. Vou citar doenças que eram estigmatizadas e que também estão na Bíblia. A epilepsia está lá na Bíblia, tem descrito
pessoas com crise convulsiva lá na Bíblia, e já falamos sobre isso. A lepra, né, é uma doença que é estigmatizada, e depois ela hoje, para demonstrar que ela tem cura e que não precisa as pessoas serem chamadas de leprosos, mal de Hansen. A epilepsia continua recebendo o nome. A história da língua enrolar, eu já expliquei que a língua ela é só músculo, e na medida em que a pessoa fica de barriga para cima, ela, por ação da gravidade, é levada para baixo e tampona a traqueia. Ela não enrolou, ela apenas está lá dentro da boca, de forma inerte, e precisa a pessoa virar de lado. Não adianta meter a mão na boca da pessoa, por favor, não faça isso, porque você tanto vai machucar a pessoa, quanto poderá se machucar, e simplesmente, se você usar a mesma gravidade, no momento que você vira ela de lado, a língua vai sair de cima da traqueia e vai botar para o lado. E a baba é a saliva respirada, que eu já te respondi. A epilepsia é genética? Passa de pai para filho? Na medida das causas, já falei que não. Já dei essa resposta dizendo que não. Há casos na família, há possibilidade de casos na família, mas ela não é genética. Tem uma pergunta que enviaram que é bastante interessante. Tem como prever se o cachorro vai ter uma crise epilética? Todos os animais... Acho que a gente tem que começar do início, né? Os animais podem ter crises epiléticas? Todos os animais podem ter epilepsia, podem ter crises epiléticas, todos os animais. Os veterinários estão aí para tratar as convulsões, as epilepsias dos animais, até porque os neurônios também fazem descargas anormais, então o cachorro pode ter, e tem muito cachorro por aí tomando antiepilético aí, naturalmente levando sua vida bem adequada. Quanto tempo dura essa reação no indivíduo e o que pode causar? Vou pedir, inclusive, para os nossos telespectadores. Deve ser quanto tempo dura a crise, a pergunta, né? Então, assim, a crise, as convulsões de uma maneira geral, as crises convulsivas, as crises epiléticas de uma maneira geral, elas duram menos do que 1 minuto. Agora, 1 minuto costuma ser uma eternidade para quem está frente a um evento desse. Mas elas costumam durar de 30 segundos a 1 minuto. Essas são as mais frequentes. E nós sempre nos preocupamos com aquelas crises repetidas, que nós chamamos de subentrantes do ponto de vista técnico, em que o indivíduo não recupera a consciência por mais de 5, 10 minutos, tendo repetidas vezes crises. Essas crises são preocupantes, mas chama atenção. Mesmo nessas condições, o indivíduo deve ser mantido de lado. E aí eu aproveito para falar das crianças. Ninguém me perguntou ainda nisso. As convulsões febris, o que fazer com as crianças que têm convulsão febril? A convulsão febril, e aí eu estou chamando convulsão febril, não estou chamando de epilepsia, elas também podem resultar em crises longas, e é fundamental que se tenha o cuidado de deixar a criança de lado, limpar nariz e boca para que ela respire adequadamente, e uma vez que você, qualquer mãe, pai, cuidador, babá, perceba que a criança está com temperatura elevada, providencie, reduzir, baixar essa temperatura ainda em casa. É possível fazer isso molhando toalhas, fazendo com meios físicos, não dando medicamento. Mas em casa você pode fazer isso, para evitar que a criança permaneça com temperatura elevada até você chegar a um pronto-socorro. E aí tem tudo a ver o tempo de duração dessa crise. Então, uma crise dita benigna, febril, se ela demora muito tempo, a criança em crise, por conta da manutenção da febre alta, isso pode levar a um dano neurológico grave. Mais uma perguntinha do pessoal de casa. O remédio com o tempo danifica o organismo? Não, a não ser, claro, alguns medicamentos com uso prolongado. Há relatos de que o fenobarbital, algumas pessoas têm uma baixa cognitiva com o uso crônico do fenobarbital, mas o medicamento em si não. O medicamento em si não, a não ser alguns efeitos colaterais próprios especificamente de algum medicamento. E naturalmente, sempre indivíduo dependente. O que eu quero dizer? Aquele medicamento que se adequa a mim pode não se adequar a Isabelle e assim sucessivamente. Então, de uma maneira geral, não.
Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por esclarecer todas as nossas dúvidas e as dúvidas do pessoal que está em casa também. Foi uma honra. Para você que está em casa, continua com a gente. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Seu estilo de vida continua por hoje e as nossas participações continuam liberadas aí através do nosso WhatsApp, que está sempre na sua telinha. Eu volto já já.